Dois aspectos dos ensinamentos de Joseph Smith para as mulheres da Sociedade de Socorro não são muito conhecidos pelos membros da Igreja hoje. O primeiro é o uso que ele fazia das palavras associadas ao sacerdócio. Ao organizar a Sociedade de Socorro, Joseph falou sobre ordenação de mulheres e disse que as líderes da Sociedade de Socorro presidiriam a sociedade. Também declarou: "Agora passo a chave a vocês, em nome de Deus." Essas declarações indicam que Joseph Smith delegou a autoridade do sacerdócio para as mulheres da Sociedade de Socorro. As palavras de Joseph Smith podem ser mais plenamente compreendidas no contexto histórico. Durante o século XIX, os santos dos últimos dias usavam o termo chaves para referir-se em diversos momentos à autoridade, ao conhecimento ou às ordenanças do templo. Da mesma forma, os mormons às vezes usaram o termo ordenar em um sentido amplo, muitas vezes indistintamente como designar, e nem sempre se referindo ao ofício do sacerdócio. Sobre esses assuntos, as ações de Joseph Smith mostram o significado de suas palavras. Nem Joseph Smith, nem qualquer pessoa agindo em nome dele, ou nenhum dos seus sucessores conferiu o sacerdócio arônico ou de Melquisedeque às mulheres, ou ordenou mulheres aos ofícios do sacerdócio. Anos mais tarde, palavras como ordenação e chaves foram mais precisamente definidas quando o presidente John Taylor, que agiu por designação de Joseph Smith para ordenar e designar por imposição de mãos Emma Smith e suas conselheiras, explicou em 1880 que a ordenação então dada não significava a concessão do sacerdócio para aquelas mulheres. As mulheres receberam autoridade para presidir a organização de mulheres e designar líderes, conforme necessário, para dirigir a organização no padrão do sacerdócio, inclusive sendo guiadas por uma presidente, com conselheiras. Na época da declaração do presidente Taylor, as organizações lideradas por mulheres já haviam sido organizadas também para as moças e para as crianças. Essas organizações também tinham presidências, que agiam de acordo com a autoridade delegada do sacerdócio. O segundo aspecto dos ensinamentos de Joseph Smith para a Sociedade de Socorro, que não são muito conhecidos hoje em dia, é o seu aval para a participação das mulheres nas bênçãos de cura. A respeito da imposição das mãos pelas mulheres, as atas da Sociedade de Socorro de Nauvoo registram que Joseph disse que não é pecado para ninguém que tenha fé fazê-lo, e admoestou: se as irmãs tiverem fé para curar os enfermos, que todos refreiem sua língua e deixem que a prática continue. Algumas mulheres tinham dado essas bênçãos desde os primórdios da Igreja. Naquela época, os santos dos últimos dias compreendiam o dom de cura basicamente como ensinado no Novo Testamento, que era um dos dons do Espírito disponível para os fiéis por meio da fé. Joseph Smith ensinou que o dom de cura era um sinal que seguiria todos os que crerem, sejam eles homens ou mulheres. Durante o século XIX, as mulheres frequentemente abençoavam os doentes pela oração da fé, e muitas mulheres receberam as bênçãos do sacerdócio, prometendo que elas teriam o dom da cura. Já vi muitas manifestações do poder e bênçãos de Deus através da ministração aos doentes pelas irmãs, testificou Elizabeth Ann Smith Whitney, que foi, conforme seu próprio relato, abençoada por Joseph Smith para exercer esse dom. Em relação a essa bênção de cura, a presidente geral da Sociedade de Socorro, Eliza R. Snow, explicou em 1883: as mulheres podem ministrar em nome de Jesus, mas não em virtude do sacerdócio. A participação das mulheres nas bênçãos de cura diminuiu gradativamente no início do século XX, quando os líderes da Igreja ensinaram que era melhor seguir a instrução do Novo Testamento, para chamar os anciãos. Por volta de 1926, o presidente da Igreja, Heber J. Grant, afirmou que a primeira presidência não incentivam o pedido de chamar as irmãs para ministrar aos doentes, porque as Escrituras nos dizem para chamar os élderes, que possuem o sacerdócio de Deus e têm o poder e a autoridade para ministrar aos doentes em nome de Jesus Cristo. O atual manual de instruções orienta que somente portadores do sacerdócio de Melquisedeque podem dar bênçãos aos enfermos ou aflitos. O sacerdócio e o templo. Joseph Smith disse que suas instruções para a Sociedade de Socorro tinham a intenção de preparar as mulheres para participar dos privilégios, bênçãos e dons do sacerdócio. Isso seria realizado por meio das ordenanças do templo. Essas novas ordenanças ensinaram a natureza de Deus, o propósito da vida, o significado da vida eterna e a natureza do relacionamento da humanidade com a divindade. Elas conduziam homens e mulheres a um relacionamento de convênio com Deus. Os ensinamentos de Joseph Smith sobre as ordenanças do templo fornecem um contexto maior para seus ensinamentos sobre o sacerdócio para a Sociedade de Socorro.
Joseph falou sobre o estabelecimento de um reino de sacerdotes. Ele usou termos semelhantes anteriormente ao falar da relação de todos os santos com o templo. Esse reino de sacerdotes seria composto de homens e mulheres que fizeram convênios no templo. Nos últimos 2 anos de sua vida, Joseph Smith apresentou as ordenanças e os convênios do templo a um grupo seleto de homens e mulheres. Em maio de 1842, ele oficiou nas primeiras investiduras do templo, uma ordenança na qual os participantes fizeram convênios sagrados e receberam instruções sobre o plano de salvação de Deus. Joseph Smith começou fazendo o selamento, ou casamento para a eternidade, de maridos e esposas, e em seguida providenciou as ordenanças de investidura para as mulheres, por volta do final de setembro de 1843. Ele ensinou aos homens e às mulheres que, ao receber as ordenanças do templo, concluindo com a ordenança de selamento, eles entraram em uma ordem do sacerdócio. Por ocasião de sua morte, ele tinha ministrado essas ordenanças para várias dezenas de homens e mulheres, que se reuniram com frequência para orar e participar das cerimônias do templo enquanto aguardavam a conclusão do templo de Nauvoo, em dezembro de 1845. As ordenanças do templo eram ordenanças do sacerdócio, mas elas não concediam ofícios eclesiásticos aos homens ou às mulheres. Elas cumpriam a promessa do Senhor a seu povo, homens e mulheres, que seriam investidos de poder do alto. Esse poder do sacerdócio manifestou-se na vida das pessoas de muitas maneiras e foi disponibilizado aos membros adultos, independentemente do estado civil. A investidura abriu os canais de revelação pessoal para homens e mulheres. Ela concedeu uma maior medida de fé e conhecimento e a ajuda do Espírito do Senhor. Poder que fortaleceu os santos para as dificuldades subsequentes que enfrentariam enquanto viajavam os 2.100 quilômetros em um deserto perigoso e se estabeleciam no Vale de Salt Lake. Preparou os santos dos últimos dias que receberam a investidura para seguir em frente, armados do poder de Deus, para prestar novas sumamente grandes e gloriosas, até os confins da terra. De fato, por meio das ordenanças do templo, manifesta-se o poder da divindade na vida deles. Durante a época de Nauvoo, os santos dos últimos dias vieram a compreender que todas as pessoas são filhos de pais celestes e que o destino mais elevado de homens e mulheres fiéis é se tornarem como eles. Mais revelações sobre a natureza eterna e o propósito do casamento acompanharam esses ensinamentos. Joseph Smith ensinou às pessoas mais próximas a ele que o casamento realizado e celebrado, ou selado, com a devida autoridade no templo, duraria para a eternidade. Essas revelações e ordenanças transmitiram nova compreensão do relacionamento interdependente de homens e mulheres. O bispo Neil K. Whitney falou sobre isso logo depois de receber sua investidura. Sem a mulher, todas as coisas não podem ser restauradas na terra. Ambos são necessários, homens e mulheres, para restaurar o sacerdócio. Mary Isabella Horn, um membro da Sociedade de Socorro de Nauvoo, mais tarde expressou a alegria de serem colaboradoras com nossos irmãos na edificação do reino de Deus. Em todas as ordenanças recebidas na casa do Senhor, ela disse, a mulher ergue-se ao lado do homem, tanto para os vivos e mortos, mostrando que o homem não é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. O poder do sacerdócio concedido no templo de Nauvoo e, por extensão, nos templos de hoje em dia, se estende além desta vida, porque as ordenanças do templo tornam possível a exaltação dos filhos de Deus. As ordenanças do templo, Joseph Smith ensinou, criam um elo entre todos os membros da família humana, uma família de cada vez, estendendo-se para trás e para frente no tempo. Quando um homem e uma mulher são selados no templo, eles entram juntos, por convênio, em uma ordem do sacerdócio. Se forem fiéis a seus convênios, eles recebem a honra, imortalidade e vida eterna, exaltação e glória em todas as coisas, e a plenitude e uma continuação das sementes para todo o sempre. Alguns não têm a oportunidade de casar-se nessa vida, e muitos experimentam a interrupção de relacionamentos familiares. Porque Deus é justo, todo filho de Deus terá a oportunidade, seja nesta vida ou na próxima, de aceitar o Evangelho e receber todas as bênçãos prometidas, inclusive o casamento eterno, condicionadas à fidelidade. As mulheres e o sacerdócio hoje. Em alguns aspectos, o relacionamento entre as mulheres santos dos últimos dias e o sacerdócio permaneceu extraordinariamente constante desde a época de Joseph Smith.
Como nos primórdios da Igreja, os homens são ordenados aos ofícios do sacerdócio, enquanto os homens e as mulheres são convidados a experimentar o poder e bênçãos do sacerdócio em sua vida. Os homens e as mulheres continuam a oficiar nas ordenanças sagradas nos templos, da mesma forma como nos dias de Joseph Smith. Joseph ensinou que os homens e as mulheres somente podem obter o mais alto grau de glória celestial se entrarem juntos em uma ordem do sacerdócio, por meio da ordenança de selamento do templo. Essa compreensão permanece com os santos dos últimos dias hoje. A autoridade do sacerdócio exercida por mulheres santos dos últimos dias no templo e em outros lugares permanece desconhecida em grande parte por pessoas fora da igreja, e às vezes é mal compreendida ou ignorada por aqueles que estão dentro dela. Os santos dos últimos dias e outras pessoas com frequência erroneamente igualam o sacerdócio aos ofícios religiosos e aos homens que os possuem, o que obscurece o conceito mais amplo dos santos dos últimos dias sobre o sacerdócio. Desde a época de Joseph Smith, os profetas da igreja, exercendo as chaves do sacerdócio, adaptaram edifícios e programas em um mundo em que a educação, a política e as oportunidades econômicas expandiram-se para muitas mulheres. Hoje em dia, as mulheres da igreja lideram 3 organizações dentro da igreja: a Sociedade de Socorro, as Moças e a Primária. Elas pregam e oram nas congregações, preenchem várias posições de liderança e serviço, participam de conselhos do sacerdócio a nível local e geral e servem em uma missão formal de proselitismo em todo o mundo. Dessas e de outras maneiras, as mulheres exercem a autoridade do sacerdócio, mesmo que não sejam ordenadas ao ofício do sacerdócio. Tal serviço e liderança exigem ordenação em muitas outras denominações religiosas. O sacerdócio abençoa a vida dos filhos de Deus de inúmeras maneiras. O sacerdócio define, capacita, enobrece e cria ordem. Nos chamados eclesiásticos, nas ordenanças do templo, nos relacionamentos familiares e na serenidade do ministério individual, as mulheres da igreja e os homens agem com a autoridade e o poder do sacerdócio. Essa interdependência entre homens e mulheres para realizar a obra de Deus, por meio de seu poder, é o ponto central do Evangelho de Jesus Cristo, restaurado por intermédio do profeta Joseph Smith.